Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Sou Paulo Bittencourt e vou fazer com vocês uma análise da contraofensiva da Ucrânia e como a mídia tem realmente mentido a respeito do desdobramento dos conflitos na Ucrânia desde 2022. Se vocês se lembrarem, desde 2022, a narrativa que a mídia tentou passar era realmente um colapso muito rápido que a Rússia poderia atuar na Ucrânia. Isso fazia parte de toda uma armação junto com a OTAN, junto com os Estados Unidos, com a União Europeia, para criar um clima onde a guerra estaria resolvida em pouco tempo e a Rússia seria colocada no local. Não se trata aqui de fazer uma análise torcendo para um lado, para o outro, torcendo pela Rússia, por alguma coisa. Não está fazendo aqui, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor. As guerras não têm uma justificativa moral para que elas ocorram em nenhuma situação. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é se vocês é, é, lembrarem de toda a narrativa da imprensa desde 2022, como foi sempre uma coisa falaciosa, ah, colocando uma situação onde a Ucrânia, com 40 e poucos milhões de habitantes, lutando contra uma potência como a Rússia, seria vencedora. Isso foi uma grande falácia. A Rússia detém um conhecimento militar e ativos militares guardados há 60 anos, no mínimo. Isso só em equipamentos militares guardados desde a Guerra Fria. Ela nunca se desmobilizou. Então, você jogar a população ucraniana para um combate onde a União Europeia, de uma maneira hipócrita, simplesmente enviou só equipamentos militares e dinheiro para a Ucrânia, era condenar realmente o povo ucraniano à destruição. E é o que está acontecendo. Então, vejam só, quando eu percebo que nos principais jornais americanos eles já estão plantando uma desculpa para a derrota total da, da Ucrânia, eu vejo o seguinte: olha aqui, isso aqui do New York Times, falando que os soldados estão cansados, os soldados estavam ali muito mal. Vamos ampliar aqui, ó, né? Olha aqui, ó. Olha lá, soldados cansados, sem munição, né? E aí ele começa a colocar toda uma coisa assim. Isso de New York Times. Agora, eles já perceberam que, olha, as fotos, né? Então eles estão criando já uma preparação, olha, aí, colocando as perdas, as pessoas, uma coisa toda. Olha, vejam, sabe? Todo já um cenário. Né? Aí nós vamos para o Wall Street Journal. Vejam, ó, foto, Wall Street Journal. Né? A pessoa ali dentro de um blindado ali. Olha lá. Eles têm lá todo um problema de armamento. Né? Estão todos ali. Se ampliarmos aqui também. Ó, aqui, ó. Toda uma contraofensiva que era dita, que era uma maravilha, sempre as fotos muito bem montadas, né, ali. Né, e agora eles vão colocando devagarzinho. E olha, isso aqui é um cenário, o próprio Wall Street Journal coloca
uma série daqueles blindados que foram levados para a Ucrânia, os Leopard e tal, destruídos. Hoje a aviação soviética, né, russa, dominando os céus, não existe mais defesa aérea na Ucrânia. Os helicópteros, as forças de helicópteros russos estão abrindo caminho, destruindo esses blindados, e a imprensa ocidental vai ter responsabilidade, porque ela criou, por mais de um ano, essa ilusão. Estão requisitando mulheres agora para lutar, capturando ali mulheres jovens para servir. Esse é a constatação que nós temos. Quer dizer, a União Europeia, com a Ursula von der Leyen, o John Stoltenberg, com aquelas coisas todas, eles fomentaram a destruição da Ucrânia. Eles poderiam ter sentado para negociar com o Putin em 2021, as regiões que ele reivindicava e as populações russas, porque todo aquele que nasce de família russa recebe o passaporte russo. Isso é uma característica russa. Se você, de pai e mãe russo, nascer na Austrália, mesmo você estando na Austrália, você será russo. Isso é uma concepção de que, uma vez que você nasça numa família de pai e mãe russos, você será criado dentro de uma concepção russa e não australiana. Você pode ser cidadão australiano do ponto de vista de direitos civis, mas a sua concepção de formação de família é russa. Por isso que você terá a cidadania russa. Essa é a concepção deles. Quem dá o lado cultural e dentro da sociologia é verdade isso, é a família. Então, não importa que você está sendo criado a milhares de quilômetros de distância, você vai manter os valores que a sua família passou para você. Por isso que o russo, você nascido na Crimeia, nessas regiões de pai e mãe russo, será russo. Então, a União Europeia, a Victoria Nuland, com aquela questão da Maidan, fomentaram na Ucrânia uma separação ali, onde parte realmente da sociedade se iludiu por uma ilusão na Europa. O ucraniano vai trabalhar na Europa com o quê? Vai trabalhar na Europa como um trabalhador de segunda classe. Não vai ascender às empresas, aos cargos. Então foi uma ilusão que se criou para aqueles jovens ali em 2014, de que eles, ao integrarem a União Europeia, eles teriam uma grande... Você acha que o grego, né, todos aqueles outros países, Lituânia, outros países, o cara tem alguma proeminência na União Europeia? Nem dentro da França. A França está sofrendo exatamente hoje, porque aqueles que foram para a França como imigrantes e tal, né, eles têm alguma proeminência dentro da estrutura da sociedade francesa? Claro que não. Por isso que a França está naquela eclosão toda, daquela revolta toda. Você é bem-vindo aqui na França desde que você seja um cidadão ali para viver nos subúrbios ali de Paris, né, como cidadão de terceira categoria. E isso seria a mesma coisa com os ucranianos. Então, o que nós temos, lamentavelmente, é a Rússia usando a sua estratégia de moedor de carne lento e gradual. A Rússia não tem pressa nenhuma para acabar com a guerra, porque o objetivo principal da Rússia é realmente destruir a Ucrânia como país. Ela será um país simplesmente arrasado.
o que os russos tomarem daqueles territórios, eles não vão devolver, vão anexar a Federação Russa e vão deixar um pedaço ali, provavelmente, que eu chamo de Principado de Kiev, para a Europa reconstruir, com um ônus gigantesco ali para a Europa para reconstruir. É isso que a União Europeia conseguiu ao tentar enfrentar a Rússia com uma tremenda assim, ignorância da história russa, de como eles protegem o, o, o seu território. À medida que você tenta cercar o russo e, e coagir, ele, que é um Estado de 1000 anos, ele vai reagir. Por isso que Finlândia, Suécia, Dinamarca, todo aquele país vão sofrer as consequências, porque os russos que não tinham essa preocupação com esses países ali, eles vão passar a ter as baterias de foguetes a poucos centenas de quilômetros ali desses países. E eles vão fazer com que esses países gastem num percentual do PIB, que hoje está estabelecido ali, dos países da OTAN, de 3% do PIB, um gasto que eles não tinham, que eram países neutros, como a Finlândia, eles vão passar a ter esse custo. Um país que tem ali 5, 6 milhões de habitantes vão passar a ter esse custo adicional contra uma Rússia de 140 milhões de habitantes. Então, assim, é pífio. Né? Esse posicionamento da Finlândia, com a fronteira de 1.200 e tantos quilômetros com a Rússia, realmente vai se tornar um grande ônus de uma coisa totalmente desnecessária. A Rússia não tinha menor interesse com relação à Finlândia. Mas dado que a Finlândia pode colocar agora bases de mísseis, disso, daquilo, da OTAN, a Rússia diz, agora você pode se tornar um alvo potencial para mim, eu vou deslocar ali, como já foi dito, né, recentemente pelo Putin, que eu vou deslocar tropas ali para a região da fronteira com a Finlândia. Então, interesse de quem? Interesse de quem? Toda essa questão ali na Eurásia. Né? É um poder dos americanos e dos europeus se esvaindo, eles têm outros problemas para resolver e usam isso como uma distração. A Ucrânia, em pouco tempo, vai ser coisa do passado. Ninguém vai mais se lembrar da Ucrânia, não vai aparecer mais na mídia e os russos vão estar ali. Né? Para quê? Para que todo esse frisson? Sendo que bloquearam a Rússia para entrar na OTAN, bloquearam a Rússia para outros acordos, como o próprio acordo de Minsk, que eles ficaram desde 2014 enrolando. Só que eles esquecem da trajetória russa na história ocidental. Napoleão caiu tentando invadir a Rússia. Hitler caiu tentando invadir a Rússia. Com pesadas perdas. Foi o país que mais perdeu soldados, foi a Rússia, nessa frente oriental. E a Europa hoje, que não consegue mandar um soldado, não conseguiria convocar nenhum soldado francês, né, na verdade um recruta francês, belga, alemão, para ir lutar uma guerra que não é deles. Você já imaginou? O governo francês tendo coragem, o Macron tendo coragem de convocar 5.000 recrutas franceses para, junto com as forças, tal. O Alan Scholz, a Van der Leyen, é belga. Acho que lá na Bélgica tem alguém que seria recrutado para ir lutar a favor da Ucrânia? Não, não. E dias atrás
a Rússia já deu um recado para a Polônia, porque toda aquela região já foi, né, de um, de outro e tal, ou para a Polônia e tal, foi fatiada para cá, e falou assim: olha, nós fizemos um acordo, as suas fronteiras são essas, não tente pegar alguma coisa que você imagina que é sua área, que num certo momento já foi também da Polônia, ali no que hoje é a Ucrânia. É um país artificial criado ali há 100 anos, né, atrás. Então ele já deu um recado, porque a Polônia, com esse fatiamento de tudo que está acontecendo na Ucrânia, ela já está cobiçando áreas que no passado pertenceram à Polônia e ela acha que vai agora, então eu vou pegar um pedaço para mim. E a Rússia já deu um recado, falou, olha, fique na sua, a, a, aquilo que você já tem de fronteira é o que nós já fizemos um acordo, e são as fronteiras da Polônia. Não venha querer com a mão de gato aproveitar dessa situação. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. É de fato uma situação muito dramática, mas, de novo, como aconteceu na Guerra do Vietnã, a grande mídia será desmoralizada, porque tudo aquilo que vocês ouviram, aquelas narrativas, aqueles comentaristas que apareceram desde 2022 falando sobre a guerra, não sei o que e tal, agora vocês têm que questionar. Realmente fala assim, com base no que você estava dizendo isso? E eles vão cair realmente no ridículo. Porque são forças totalmente desproporcionais. A Rússia simplesmente usou da tática de aguardar, esperar e moer lentamente o inimigo, que ele sabe que a Ucrânia não consegue repor um soldado que tombou em combate. E a União Europeia e os Estados Unidos continuam com as bravatas de dizer nós vamos apoiar a Ucrânia e tal. Apoiar com o quê? As armas, os blindados, as coisas, eles não funcionam por si. Eles precisam de pessoas treinadas, capacitadas para operar essas armas, coisa que a Ucrânia não tem. Então, foi uma grande hipocrisia o que foi feito realmente com a população ali da Ucrânia. Empurraram a população da Ucrânia para lutar uma guerra que eles não conseguiriam absolutamente ter a menor chance de vitória. E se vocês acompanharem desde 2022, o russo foi paulatinamente aguardando, esperando, porque o que ele queria não era uma destruição total imediata, era uma destruição paulatina de toda o potencial humano e material que a Ucrânia tinha ali. Isso faz parte de uma estratégia russa, quando ele recua, destrói aquelas regiões, ele volta e vai moendo realmente o inimigo. Em algum momento, em breve, o Zelensky será rifado. Vai se dizer, olha, não deu certo, muito bem, obrigado, mas olha, tal, assim, assim, assado e tal. E aí vai se fazer algum acordo ali com os russos sem o Zelensky. Vão fazer, vão fazer um bypass. A negociação não vai envolver o próprio governo ucraniano. Será uma coisa que será feita a revelia deles e você, olha, já combinamos e é assim que vai acontecer. E é isso. E aí vamos realmente aprender como você tem que desconfiar toda a mídia, publicando nas revistas, né? Sempre aquele glamour, aquela coisa, aqueles
parlamentares da União Europeia, aqueles cartazes, né, fazendo toda aquela coisa. É um pessoal fraco, é um pessoal que nunca acompanhou, não viveu nada da Guerra Fria. O pessoal hoje tem 50 e poucos anos de idade, uma mentalidade fraca. A própria OTAN nunca enfrentou, desde o final ali da União Soviética, nunca enfrentou de fato um exército de verdade. Ele atuou na Bósnia, atuou em outros conflitos regionais. Ele nunca enfrentou realmente uma artilharia, como a artilharia russa, campos minados, como foi na Rússia, todo um volume de soldados, de máquinas e tal. Então a OTAN é uma grande farsa, uma grande farsa. Ela pregava um poder, uma capacidade de articulação, assim, até ela enfrentar um inimigo realmente de verdade, que é a Rússia. E aí vai ser simplesmente desmoralizada. Todo esse glamour, vamos mandar tanques Leopard, vamos mandar caças Sukhoi, vamos mandar não sei o que tal. Onde está o resultado? Onde a OTAN pode apresentar algum resultado prático, a não ser as grandes baixas que a Ucrânia teve? Então, de novo, a população ucraniana foi enganada desde a Revolução ali, colorida, na Praça Maidan. Eles inocularam nos ucranianos uma visão europeia que a Ucrânia jamais poderia alcançar. Eles não são europeus, eles são eurasianos. Mas eles inocularam nisso, em todo um pedaço ali da população, atraindo. É a chamada Revolução Colorida, Guerra Híbrida. E a Ucrânia caiu nesse embuste da União Europeia. Só que a guerra da Ucrânia traz agora um novo mundo. Não é mais aquela hegemonia americana e o que a Europa está dizendo. A partir da guerra da Ucrânia, a China acordou para aquilo que de fato é a face do Ocidente, já detonando com muita coisa que é da China, e vai se formar, sem dúvida, um novo bloco, que é Rússia, China, Índia, outros países ali da Ásia, e aglutinando países como o Irã, Turquia, Indonésia, junto desse novo bloco. Se vocês somarem o conjunto da população desses países, já é ali 60% do planeta. Então, acho que a Europa ela abriu a caixa de Pandora. Realmente ela abriu a caixa de Pandora num local envelhecido, contaminado por toda uma série de ideologias progressistas, enquanto esses outros países estão muito focados naquilo que eles têm que fazer. Não tem ideologia progressista nesses países. Tem aquilo que os objetivos nacionais estão focados. Esse é o nosso século XXI. Não é como Fukuyama preconizou ali no fim da história. História amena, dado que a União Soviética havia se dissolvido. Bom, agradeço para aqueles que acompanharam o vídeo até esse momento. Peço para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva, acione o sininho para receber os próximos vídeos e sempre, por favor, coloque ali o joinha, que vocês apoiam bastante aqui o Modernidade e Ciência.